Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Paz do Senhor. Pedir para a igreja estender suas mãos, vamos orar pela serva. Senhor Deus e Pai, neste momento, Jesus, eu coloco diante da Tua presença a Tua serva, Pai. Eu sei que o Teu Espírito Santo já colocou a palavra no coração dela. E eu te peço, Senhor, que com toda a autoridade e direção do Teu Espírito Santo, que ela venha entregar para a Tua igreja aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Pai, que todo impedimento venha cair por terra agora, que toda timidez, Pai, venha ser queimada agora, mas que a Tua serva, Pai, venha ser cheia agora de ânimo, de coragem, de ousadia para pregar a Tua palavra, que os nossos corações venham ser tocados, Pai, através daquilo que o Senhor tem para falar conosco nessa noite, Pai, que os nossos ouvidos e os nossos corações venham estar atentos à Tua palavra, Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, nós te damos total liberdade. Trabalhe, Senhor, neste lugar, nessa noite. Salve a igreja do Senhor Jesus. Salve a nossa pastora, a nossa liderança, a pastor Jesus. Quero convidar de imediato a igreja já a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos 23. Como já foi lido aqui na palavra introdutória, não sei se talvez tu chegou aqui nessa noite sobrecarregado, cansado, mas eu creio que nessa noite o Senhor tem uma palavra de ânimo para a tua alma, amém? Salmos 23, todos acharam? Vamos estar fazendo menção. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos. Ele me conduz ao lado das águas serenas ou tranquilas. Ele restaura minha alma e me conduz no caminho da justiça, por causa do seu nome. Sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam. Amém? Pode estar todo assento. Confesso aos irmãos que desde que me foi feito o convite ainda, Deus não havia falado uma palavra em específico comigo. Porém, no culto da Santa Ceia, quando o pastor lá pregava, o Senhor começou a falar comigo sobre o vale da sombra e da morte. Aleluia. Mas antes, eu quero fazer a menção do primeiro versículo ao qual lemos, que vai nos falar que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Na versão correta, no hebraico, vai nos dizer que de nada terei falta, igual eu estou aqui neste momento. Eu preciso de um microfone para pregar, e aqui eu tenho um. Eu preciso de uma Bíblia para ler, para fazer menção, e aqui eu tenho uma. Eu preciso de uma água para tomar, e aqui também eu tenho uma. Então, neste momento aqui, eu não estou tendo falta de nada, certo? E é assim que o Senhor faz conosco. Só que muitas vezes nós achamos que é nada nos faltar, mas não. O que tu precisava no dia de hoje? Ele não foi o teu socorro? O que tu precisou no dia de hoje, Ele já não te entregou? Aleluia, porque é assim que o Senhor age conosco. Só que muitas vezes nós achamos que andar com o Senhor é que não haverá falta de nada, que nós não vamos necessitar de coisas ao longo do caminho. Não, só que nós servimos a um Deus que é provedor, e ao longo do nosso dia, e em todos os nossos dias, Ele tem provido tudo que nós precisamos e tudo que nós necessitamos. Como na palavra introdutória foi lido sobre descansar, e aqui vai falar que Ele me faz deitar em verdes pastos. Irmãos, o que é deitar? Deitar é descansar. Quando tu deita é porque tu está cansado, é porque tu quer refrigerar o teu corpo, é porque tu quer trazer descanso a Ele. E nessa noite é isso que o Senhor quer te levar. Aleluia. Ele quer te levar a descansar. E descansar é se deitar e não ter preocupações, é repousar, é confiar. Aleluia. E é isso que muitas vezes nós precisamos, porque ao longo do caminho, parece que muitas vezes nós vamos perdendo a essência que outrora lá no começo o Senhor nos havia dado. Aleluia. A ousadia que lá no começo Ele tinha nos entregado. Aleluia. Mas que nesta noite nós venhamos lembrar tudo que o Senhor um dia já fez por nós, como nós chegamos aqui. Aleluia. Em qual estado nós nos encontrávamos
quando nós chegamos até esta casa, aleluia, e olha tudo que o Senhor já fez por nós, nos momentos mais difíceis, no momento talvez em que tu achou que tu teria falta de algo, Ele te foi o suficiente, aleluia, Ele proveu, porque assim tem sido muitas vezes na minha vida, e o Senhor tem me ensinado a descansar, e como é difícil isso, aleluia. Quando nós falamos, é algo tão bonito, nós vamos descansar no Senhor, mas na prática não é bem assim, porque descansar nós envolve a confiança, e quando nós confiamos em alguém, nós não queremos ter o controle da situação, nós não entregamos na mão dele, aleluia. E nesta noite, eu não sei qual o fardo que te trouxe até aqui, o que até aqui tu tentou trazer sobre os teus ombros, mas o Senhor nesta noite te diz, lança sobre ele, aleluia, e confia nele, descansa nele, aleluia, espera nele, aleluia. Nesta noite talvez o Senhor te trouxe aqui para te lembrar, aleluia, tudo que Ele já fez por ti, tudo que Ele já fez pela tua casa, porque muitas vezes nós viemos a um culto como esse, aleluia, procurando pedir algo, aleluia, viemos até aqui talvez com o intuito de que queremos ainda coisas dessa terra, aleluia. Irmãos, a vinda do Senhor está próxima. A Bíblia vai nos falar em guerras e rumores de guerras, coisas que antes eram tão distantes estão acontecendo no dia de hoje. E como estamos nós? Como estão as nossas vestes, aleluia? Porque muitas vezes estamos preocupados com as coisas terrenas, com que não falte, aleluia, o alimento, que não falte a casa, que não falte a roupa, que não falte o emprego, aleluia. Só que muitas vezes em nossa vida está faltando a santificação, sem aquela a qual ninguém verá o Senhor, aleluia. Irmãos, não era esse o meu esforço, aleluia. Mas eu creio que o Senhor está falando com alguém aqui nessa noite, porque muitas vezes nós precisamos nos despertar, aleluia. Muitas vezes nós estamos tão preocupados com tantas coisas, mas o Senhor te convida nesta noite a descansar quanto às coisas dessa terra, porque é Ele quem tem cuidado de nós. Ele quem nos trouxe até aqui, Ele quem tem nos sustentado na nossa casa dos nossos, é Ele quem tem cuidado, aleluia. E porque nós chegamos muitas vezes no dia de hoje num culto como este, ainda tendo dúvidas, ainda tendo questionamentos. Quem escreveu este salmo ao qual nós lemos foi Davi, alguém que entendia muito bem sobre o vale da sombra e da morte, porque ele era um pastor de ovelhas, e aqui nós vemos um pastor falando sobre um pastor maior, aleluia, esse pastor que tem cuidado de nós. Então Davi, ele vai falar que me faz deitar em verdes pastos, me faz descansar, e ele me conduz ao lado das águas serenas, aleluia, águas tranquilas. Só que muitas vezes é necessário nós mergulharmos mais nessas águas. Não vou entrar a fundo aqui sobre a ovelha nas águas serenas, nas águas que ela precisa de águas serenas, de águas tranquilas, aleluia, porque senão ela pode se assustar, não. Mas eu quero te dizer que essas águas representam, aleluia, a presença do Senhor. E o Senhor te convida nessa noite a descansar, para que então tu possa mergulhar em águas mais profundas, para que então tu possa experimentar não deste mundo ainda, o que tu não experimentou, mas que tu possa experimentar aquilo que os céus têm para ti. Aleluia. Aleluia. Porque o Senhor, irmãos, Ele pagou um preço muito alto pela minha e pela tua vida. Não foi para nós ficarmos apenas aqui sentados, preocupados, aleluia, com o que o Senhor pode dar ou fazer em nossas vidas, mas foi para que nós pregássemos sobre o Evangelho dele, para que nós nos santificássemos, aleluia, para morar com Ele, aleluia. Então, quem está falando sobre vale de sombra e de morte aqui, alguém que tem apropriação sobre o assunto, aleluia, porque Davi, sendo um pastor de ovelhas, ele teria que conduzir as ovelhas, aleluia, até esses pastos, até a lugares onde teriam os pastos para as ovelhas comerem. Só que o que mais me choca é que no Oriente Médio, se tu for pesquisar sobre pastos verdejantes, onde eles conduziam as ovelhas, não é aquela fotinho que a gente vê da ovelhinha feliz numa grama verde, não, é um ambiente que ainda assim é árido. É um ambiente, aleluia, que
que ainda assim, aos nossos olhos aqui, morando no Brasil, pode parecer de escassez. Aleluia. Só que mesmo em meio ao vale, mesmo em meio a lugares que muitas vezes parecem de escassez, o que me chama a atenção é que ainda assim quem conduz é o pastor. Aleluia. Eu não sei talvez qual situação tu chegou aqui passando, o que tem pesado sobre os teus ombros, qual fardo tu está tentando talvez carregar sozinho, mas eu quero te dizer que este bom pastor, ele não perde o controle de nada. Aleluia. Ainda mesmo no meio do vale, quem te conduz ainda continua sendo o pastor. Aleluia. Porque ele não abre mão. Aleluia. Ele permanece conosco até o fim. E o Vale da Sombra e da Morte era um lugar onde havia penhascos, onde é como se houvessem armadilhas naturais já para as ovelhas, mas o pastor conduzia elas até lá. E se porventura alguma ovelhinha caísse ali, se perdesse, esse pastor ele tinha um cajado, e o cajado na ponta dele é curvo, para que se ele precisasse pegar e puxar a ovelhinha pela perna, ele puxava. Só que esse puxar muitas vezes poderia quebrar ou machucar a perninha dela. Só que o que eu entendo com isso? O nosso bom pastor, talvez, num culto como esse, ele prefere te repreender, aleluia, do que te perder. Aleluia, porque o cajado dele não é para te botar para fora da igreja, não é para te afastar, aleluia, mas é para te ensinar a ser irrepreensível, porque foi para isso que ele nos chamou. Talvez no primeiro momento dou, aleluia, mas esse bom pastor, ele não quer perder nenhuma ovelha do seu rebanho, bem pelo contrário, aleluia. E a Bíblia vai nos falar ainda sobre outros vales, e eu separei 2 aqui para fazermos menção. Em Ezequiel 37, a Bíblia nos fala sobre um vale de ossos secos, aleluia, onde Ezequiel se depara em um lugar onde não havia mais vida, tudo que tinha ali era apenas sequidão, aleluia. E nisso, irmãos, eu vejo que muitas vezes a ausência da presença do Senhor causa isso, ela causa sequidão. Mas não é uma sequidão do corpo humano, não é uma sequidão desse corpo físico aqui, mas é na alma, aleluia. Só que eu quero te dizer que se porventura tu chegou passando por este vale aqui nesta noite, que talvez a voz de Deus já está escassa, aleluia, nos teus dias, talvez o ouvir Deus falar não está mais tão comum, eu quero te dizer que o bom pastor, ele está aqui nesta noite. E estudando nós vamos descobrir que uma ovelha, no Oriente Médio, se tu fores ver, as ovelhas normalmente elas são guiadas por pastores já muito crianças, crianças ainda muito novas, porque os seus pais já ensinam elas a lidarem com aquelas ovelhas, porque a ovelha ela só reconhece a voz de um pastor, ela não obedece a outro. Aleluia. Que o Senhor te chama nesta noite para descansar de novo nele, aleluia, e para reconhecer a voz dele, aleluia. E Davi vai nos ensinar, porque neste salmo aqui, pela história, se formos ver, não há uma certeza se nesse período aqui é onde ele estava fugindo de Saul ou se ele estava fugindo do seu próprio filho, Absalão. Mas independente da situação, ambos queriam matá-lo. E Davi vai escrever este salmo, falando que ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum. Aleluia. Há vale pior do que esse, aleluia. Quando nos deparamos com uma situação que não tem mais jeito, quando nos deparamos talvez com uma doença, com algo que não tem mais solução, ao meu ver não há um pior vale talvez do que esse, mas Davi vai nos ensinar, aleluia, se nós estivermos com um bom pastor, a gente não precisa temer nada, aleluia, porque tudo está no controle dele, aleluia. E este bom pastor é quem guia o seu rebanho, guia as suas ovelhas, aleluia. Que nesta noite nós venhamos entregar tudo aos pés do Senhor, aleluia. Todas as nossas ansiedades que nós venhamos lançar sobre ele. E o outro vale é o vale de Elá, que é onde Davi derrotou Golias. Como aqui a irmã Ellen já pregou, falando sobre batalhas. E neste cenário, durante 40 dias, Golias
levantou ao povo do Senhor, até ao dia em que Davi, aquele que talvez não, pela história vemos que ninguém dava nada por ele, aleluia, mas Deus usou ele como ferramenta para encher a glória do povo. Eu quero te dizer que, independente da situação, aleluia, se coloque nessa noite na brecha do Senhor, aleluia, descanse no Senhor de novo, aleluia, para que assim como o Senhor usava Davi, Ele possa usar a tua e a minha vida, aleluia, que venhamos ser como ferramentas na mão do Senhor. E ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Aleluia. Irmãos, lembra essa palavra? De que jeito uma vara e um cajado vão trazer consolo? Mas é que na mão de um pastor, aleluia, muitas vezes a vara e o cajado, que parece algo que seria dolorido, que iria machucar, nos traz livramento. Aleluia. Então que assim como uma ovelha, aleluia, nós viemos nos colocar na presença do Senhor, porque uma ovelha, ela confia no seu pastor e ela é guiada por ele. Aleluia, que nós não venhamos querer tomar atitudes de nós mesmos, mas que nós venhamos ser guiados, nos deixamos ser guiados por esse bom pastor. Aleluia. Quero convidar a igreja a estar se colocando de pé. E nessa noite eu não sei, talvez com qual ansiedade tu chegou até aqui, mas eu quero te dizer que o Senhor, Ele tem refrigério para a tua alma, para a tua vida. Aleluia. Te convido a estar passando aqui à frente, vamos estar orando.